Viva, minha gente! Muito bom dia! Hoje é dia 11 de setembro, estamos há 19 dias, aqui diariamente juntinhos, na leitura do livro Mulheres Poderosas. Você que está chegando aqui, eu sou a Paty Santos e é um prazer fazer essa reflexão, esse momento de leitura. As pessoas que já estão aqui, a Pri já vai chegando, bom dia, Pri. Pri, estamos aqui, ó, reta final, firmes e fortes, e tá sendo tão bom. Não lembro quando foi a última vez, quando eu comprei esse livro, mas eu tinha no coração, esse aqui vai ser para partilhar, ou um clube do livro, ou uma leitura, né? O universo vai direcionar. Eu tava fazendo as minhas contas, eu tenho 22 livros de Louise Hay. A gente fala muito do Você Pode Curar Sua Vida, mas Louise escreveu cerca de 27 livros e quase todos, a maioria deles, best-sellers. Alguns foram descontinuados, a tradução aqui, outros já estão para voltar, mas assim, sempre ela traz, né, esses pensamentos, o ponto de vista, a sabedoria que vai acolhendo em cada área da nossa vida, né? Não, ó, óculos novo, olha só, estreando óculos novo aqui. Meu filho, mãe, mais um. Eu falei, aqui a mãe perde, a mãe quebra. E é muito bom, né? A gente também se permitir coisas novas. Então vamos lá. Ju, que bom que você está aqui. Nós estamos falando, já adentrando, sobre o envelhecer. A gente pisca, né, os olhos e eu estava refletindo hoje é dia 11 de setembro. Faz 24 anos que aconteceu aquela tragédia nos Estados Unidos. 24 anos que houve uma reviravolta, né, no mundo dos negócios, no mundo de milhares de pessoas, que de certa forma invadiu também aqui, né? A gente estava no começo da internet. E eu sempre lembro nessa data de duas formas. Hoje também é o aniversário do meu irmão mais velho. E é uma alegria poder celebrar a vida dele, que já passou por situações também desafiadoras. Algumas pessoas já sabem, mas um pouquinho depois da pandemia, em 2020, no meio da pandemia, meu irmão foi diagnosticado com uma doença muito rara, chamada ELA. Foi assim, quase que uma sentença de morte, né? A gente receber essa notícia, nós olhávamos e ele emagrecendo, com dificuldades de falar, dificuldades de se movimentar, em uma época que a maioria dos consultórios e clínicas fechados. Então, quando tinha uma janela, abria, fazia um exame, realmente foi muito desafiador. Mas meu irmão é uma pessoa de muita fé, todos nós temos muita fé, e ele não entrou no desespero, gente. Eu não ouvi, ou se ele entrou assim naquele lugar de muito silêncio, porque talvez guiado pelo Espírito Santo, talvez guiado por uma força maior, ele só entregou, Senhor, faça da sua vontade, né? E cada dia 11 de setembro, além do aniversário dele, pra gente também é um presente. Ele tem tratamentos, ele segue, porém mudou o diagnóstico para mal de Parkinson. Então, assim, né, algo que o limita, que leva dores, porém é algo que é muito mais administrável e que, como o médico falou, é uma outra oportunidade. Então, a gente vivencia, assim, milagres diariamente. Assim como o 11 de setembro trouxe muitas consciências, foi realmente um choque muito grande, não só para a população americana, mas para o mundo inteiro, e a gente pensa assim, olha como o tempo passa, quantas pessoas que lá nessa época, né, 24 anos atrás, estavam ativas nos seus 30 e poucos anos trabalhando, ou um pouco mais jovens, os que estão aqui para contar essa história, e muitos que vão, com saudades, lembrar do que aconteceu. Então, dentro do nosso coração, que a gente possa emanar nessa data de hoje, que nós estamos aqui vivos, com saúde, libertos de pandemia, libertos de qualquer tipo de perigo, para que a gente possa, sim, isso já é a maior dádiva da vida, e que dentro desse olhar de dádiva, já que nós passamos por pandemias, por ataques, por tantas guerras, tantas coisas, mas Deus em sua misericórdia permitiu que eu estejamos aqui, para que a gente possa fazer a nossa jornada. Então, trazendo essa reflexão, vou começar a nossa leitura, mas lembrando assim, sabe, que o dia de hoje seja assim uma recordação de que nós estamos aqui e que
né? A força maior, a vida, a luz. Deus nos ama e Ele nos proporciona tudo para a nossa jornada. Então vamos lá. Vamos lá, Denise, maravilhosa, bem-vinda. Vamos lá. Processo de envelhecer, né? Algumas pessoas entram em choque quando faz 30. Ai, de repente 30, outras no 40, outras no 50. E tem pessoas que tá sempre se sentindo, né, eternamente jovem. Onde que tá o ponto de harmonia aqui? A Louise, quando ela conversou, ela dizia assim pra gente: viva! Existe uma oportunidade para você reaver o seu poder e criar um legado que terá orgulho de passar para seus netos e os netos deles. Na escola, sempre se pergunta para as crianças: o que você quer ser quando você crescer? A gente também pergunta, né, para os nossos filhos, sobrinhos, para as crianças. Que tal a gente ter essa mesma atitude e planejarmos os nossos anos de velhice? O que queremos ser quando envelhecermos? Eu quero ser uma senhora superior, contribuindo para a sociedade, de todas as maneiras que eu puder. A Luísa está fazendo aqui um pitch de elevador. Maggie Kahn, líder do grupo ativista The Grey Panthers, costumava dizer: eu quero morrer em um aeroporto, com uma pasta na mão, tendo acabado de concluir um trabalho bem feito. Não importa se temos 14, 40 ou 80 anos, todas nós estamos no processo de envelhecimento e avançando em direção ao momento em que partiremos deste planeta. Tudo o que fizermos, dizemos ou pensamos está nos preparando para o próximo passo. Isso daqui não é para a gente se desesperar, é a gente honrar mesmo os cabelinhos brancos, as nossas rugas, porque significa que a gente está seguindo o processo da vida, né? Que nos seja permitido envelhecer com consciência e morrer com consciência. Uma boa pergunta para todas nós fazermos é: como eu quero envelhecer? Olhe a sua volta. Observe as mulheres que estão envelhecendo de forma miserável e olhe as que estão envelhecendo de forma magnífica. Quais desses dois grupos de mulheres fazem de forma diferente? Você está disposta a fazer o esforço necessário para ser saudável, feliz e realizada diante dos anos de velhice? Será que a gente pensa nisso, gente? A gente quer viver, mas a gente não pensa que no processo de viver a gente envelhece, né? E não é um assunto que eu trazia muito aqui para minha consciência. A pergunta é a seguinte: como eu quero morrer? Nós pensamos em tantas áreas de nossas vidas, mas raramente pensamos sobre a nossa morte. Eu não li, mas já me falaram, não sei se a Pri, se a Ju, a D, né, já leu, A Morte é um Dia que Pode Ser Vivido. A nossa mentora, a Renata Mazeiro, ela fala da Cami, né, e ela falou que fez um impacto profundo. Vou colocar aqui na lista de leituras. Não importa como seus pais tenham morrido, a sua despedida deste mundo pode ser uma experiência boa para você. Como você está preparada? Você quer partir doente, desamparada, numa cama de hospital e de tubos? Às vezes as pessoas falam assim: vai ser como Deus quiser. Deus quer o melhor pra gente. E eu tenho certeza que nós temos recursos, que nós temos sabedoria, que a gente pode, assim como a gente planeja uma viagem, como planeja a nossa carreira, eu também acredito que a gente pode planejar não o dia, mas como vai ser. Porque se a gente está desde já nutrindo o nosso corpo, cuidando da nossa mente, fazendo tudo que a tecnologia nos oferece de modo a nos dar longevidade, a gente vai fazer realmente algo que vai nos trazer mais poder, mais escolhas. Então, é sobre isso, sobre o agora que a gente está plantando. A Louise dizia assim: eu prefiro definitivamente dar uma festa e estou me programando para que a minha vida termine dessa forma. Se a sua visão atual sobre morte é negativa, você sempre poderá mudá-la. Todas nós podemos fazer da morte uma experiência de paz e alegria. A cura planetária ou global é uma resposta para a consciência de que aquilo que experimentamos em nosso mundo exterior é um espelho de padrões de energia dentro de nós. Uma parte importante de qualquer processo de cura é reconhecer nossa conexão e contribuição ao todo da vida e iniciar o processo
de projetar energia positiva de cura no mundo. No final do retiro do método da Louise Hay, a gente faz uma roda. E nessa roda, depois que a gente recebe todo o amor que a gente poderia, depois que a gente se cura, a gente faz um processo de enviar amor para o planeta. Só que a Louise sempre fala, dentro de você tem amor para curar o planeta, mas primeiro a gente começa por nós. Algumas pessoas falam assim, tô velha demais para fazer isso ou aquilo. Quando a gente vai falando isso, a gente já está assumindo. A ideia de estar velha demais pode ser algo que acontece há pouco tempo apenas antes da morte. Não há razão para não estarmos cheios de vida até os nossos últimos dias. Louise traz aqui um estudo da Pensilvânia, que descobriu que idosos com mais de 80 e 90 anos que participam de algum programa de exercício com levantamento de peso pode revitalizar o seu corpo. Eles podem readquirir controle de músculos que estiveram inativos por anos. A falta de preparo físico, frequentemente associada ao envelhecimento, é, na verdade, uma consequência de anos de inatividade. Ou seja, mulheres, sabe assim, aquela motivação para ir para academia? É essa, motivar aqui, porque a gente quer uma velhice saudável, a gente já vai deixar o nosso corpo ativo desde já. Não tem que ter ganho secundário do conforto, da preguiça. Hoje tá frio, hoje tá chovendo. É isso, é lembrar do que a gente quer lá pra frente, aquela plantação, sabe? Aquele cofrinho que a gente vai colocando ali. A Luísa falava gota, 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 lago, oceano. Então vamos fazer aí o nosso oceano, lembrando, né? Que quem for fazer atividade física, lembra, olha só, o meu investimento do futuro tá presenteado. Não tá pago, não. Tá presenteado, que a gente vai se presenteando. Quase todas as pesquisas acerca de pessoas mais velhas foram realizadas pela indústria farmacêutica sobre doenças, sobre o que está errado com os idosos e sobre quais medicamentos eles precisam. Ou seja, muito se investe para combater as doenças. Mas o que a gente fala sobre como a gente se manter saudável, feliz e realizado, que estão aproveitando a vida? Quanto mais estudarmos o que está certo com as pessoas mais velhas, mais saberemos como é possível para todos nós termos uma vida saudável. Gente, sabe uma coisa também que é importante? Quando a gente vai modelar alguém, a gente vai olhar assim, ela tem resultado? Que área da vida dela você tem resultado? Seja como uma boa mãe, seja como uma boa cozinheira, seja como uma boa dona de casa, seja como uma expert no que você faz, seja como uma boa ouvinte. Às vezes a gente quer ser boa assim, acha que ser boa é fazer muitos milhões. Isso também é, mas isso não nos define, porque muitas vezes a gente esquece de valorizar o quanto boa a gente é. E a Louise tinha um sonho: eu quero ter uma longevidade acima de 90 e quando eu for, eu não vou estar senil, eu não vou estar doente, eu vou estar plena. E foi isso mesmo, ela tomou uma taça de champanhe, foi dormir e acordou lá na festa dela no céu, né? Porque a Louise não estava com nenhum tipo de problema. É isso, sabe? A gente realmente determinar. Ela falou tanto que a passagem dela ia ser plena e serena, que foi exatamente isso que ela conquistou. Ela não queria ir embora com 80 e poucos anos, não. Ela queria ainda nesses 80 e poucos anos fazer atividade física, fazer festas, pintar, dançar, receber pessoas e transformar pessoas. Ela deixa aqui uma afirmação, um pouquinho antes. A lei do amor necessita que foquemos nossa atenção naquilo que queremos e não naquilo que não queremos. Concentre-se a amar. E olha essa frase mais uma vez. Diga, eu me amo completamente neste momento. Eu me amo completamente neste momento. Acho que a palavra-chave de hoje é eu me amo, né? Porque quanto mais eu me amo, melhor eu cuido de mim em todas as áreas da minha vida. Se quisermos ser respeitadas e honradas quando formos mais velhas, então devemos preparar o terreno honrando e respeitando os idosos que encontrarmos na nossa vida agora. Também é a lei da vida, né? Tudo que damos, recebemos. A forma como tratamos os idosos é a forma como seremos tratadas mais tarde.
Não é só necessário voltar a escutar os idosos, mas precisamos escutar a nova voz que está surgindo de nossas imprescindíveis mulheres mais velhas. Temos muito a aprender com elas. Essas mulheres estão cheias de energia, sabedoria e conhecimento. Elas querem transbordar. Elas enxergam a vida como um caminho para despertar. Em vez de envelhecer, elas simplesmente continuam crescendo. A Louise aqui diz: uma maneira útil de se fazer essas mudanças positivas é usando afirmações. Como todos os pensamentos e palavras que utilizamos são afirmações, quando falamos sobre fazer afirmações, significa criar frases positivas que reprogramam conscientemente as nossas mentes para aceitar novas maneiras de viver. Selecione afirmações que fortaleçam como mulher mais velha, uma senhora superior. Todos os dias afirme pelo menos alguma dessas frases, sendo a primeira coisa a ser feita no dia e a última coisa a ser feita à noite. Comece e termine seu dia com afirmações positivas. Então, agora, a Louise deixou aqui pra gente afirmações positivas para que a gente possa se tornar uma mulher superior, uma senhora superior. Então, hoje, imagina que você está aqui nos seus 20, 30, 40 poucos, 50 poucos, 60 poucos, como a Miriam, mas que você está ali encontrando com a sua versão daqui a 20, daqui a 30 anos. Projeta a sua senhora lá com seus 80 e tantos, 90 e tantos, 100 e tantos. Defina essa mulher nesse momento e imagine ela na sua frente dizendo essas palavras. Você começa agora e vai falando, e vocês juntas, num coro só. Eu tenho minha vida inteira adiante. Eu sou jovem e bonita, em todas as idades. Eu contribuo para a sociedade de maneira gratificante e produtiva. Eu tenho controle sobre as minhas finanças, minha saúde e meu futuro. Eu sou respeitada por todos com quem tenho contato. Eu honro e respeito as crianças e os adolescentes em minha vida. Eu exalto cada novo dia com energia e alegria. Eu vivo cada dia ao máximo. Eu durmo bem à noite. Eu tenho pensamentos novos e diferentes a cada dia. A minha vida é uma aventura gloriosa. Eu estou disposta a experimentar tudo que a vida tem a oferecer. A minha família me apoia e eu a apoio. Eu não tenho limitações. Eu falo, minha voz é ouvida pelos líderes da sociedade. Eu dedico um tempo para brincar com a minha criança interior. Eu medito, eu faço caminhadas em silêncio e aproveito a natureza. Eu gosto de passar um tempo sozinha. A alegria é muito importante na minha vida. Eu não reprimo nada. Eu penso em maneiras de ajudar a curar o planeta e as coloco em prática. Eu contribuo para a harmonia da vida. Eu tenho todo o tempo do mundo. Os meus anos de velhice são os meus anos de ouro. E tudo está bem no meu maravilhoso mundo. A Louise deixa também agora uma meditação linda de cura. E eu vou pedir para vocês, se puder, coloca a mão aqui no peito. Respire, solta. Essa meditação faz parte do livro Mulheres Poderosas, de Louise Hay, para encerrar o capítulo que ela traz aqui sobre a consciência de trazer o envelhecimento com sabedoria e leveza para a nossa vida, como parte natural da vida, viver cada processo e que a gente possa sim chegar nessa melhor idade saudável. Então, com a mão no coração, repita comigo. Eu desfruto cada ano que passa. A minha riqueza de conhecimento aumenta e eu estou em contato com a minha sabedoria. Sinto a orientação dos anjos a cada passo do caminho. Eu sei viver, sei me manter jovem e saudável.
meu corpo se renova a cada momento. Sou ativa, animada, saudável, cheia de vida e útil até o meu último dia. Eu estou em paz com a minha idade. Eu crio o tipo de relacionamento que quero ter. Crio a prosperidade de que necessito. Eu sei como triunfar. Meus anos de velhice são meus anos de ouro e me torno uma senhora superior. Hoje contribuo para a vida de todas as maneiras que posso, reconhecendo que sou amor, que sou alegria, que sou paz e sabedoria infinita, agora e para sempre. Que assim seja. E tudo está bem no meu maravilhoso mundo. Mulheres, que coisa mais linda, não? Eu quero parar por aqui, encerrar com essa meditação maravilhosa. Amanhã nós temos a entrada do capítulo 10, que é o tema Construindo um Futuro Financeiramente Seguro. Quem aqui não se preocupa com as finanças ou cuida das finanças? Então, na leitura de amanhã, a gente vai falar sobre finanças. E caminhando para a reta final, gente, olha só, falta só 20 paginazinhas. A gente faz amanhã e finaliza segunda-feira, com calma, com tranquilidade. Vai bater 21 dias, gente, 21 dias para ler um livro de 150 páginas, conversando num ritmo leve, num ritmo gostoso. Você vê como tudo é possível? Pilares aqui que nós colocamos, né? Planejar, realizar, e aí a gente recebe tudo de melhor que a vida tem. Nayara, muito bem-vinda. Oi, bom dia. Hoje nós concluímos, né, a leitura sobre o envelhecer, porque a nossa poupança lá do futuro tá dependendo das nossas ações de agora. Hidratar, se movimentar, colecionar pensamentos bons, harmonizar, toma um chá, tenha presença, receba o sol, receba o dia, agradeça, abençoe. Tudo isso vai fazer o quê? Com que a gente continue seguindo plenas. Não importa o que diz no nosso RG, o que importa é como a gente se sente. E lembre, cultivar a conversa com a criança interior, manter ela ali, eu te amo, eu estou aqui por você. O que a gente pode fazer para esse dia para que seja melhor ainda? Nossa palavra de hoje pode ser eu me amo, da nossa palavra-chave. Teremos 21 palavras-chave. Terminamos na segunda-feira e a gente define uma data. Vou colocar lá no grupo Cura Energia. Quem não tá, já pega aqui na bio, entra no grupo Cura Energia. Amanhã tem Pode Curar, já tem podcast gravado. Toda sexta-feira podcast. Nós vamos colocar lá uma data para o nosso debate do livro. Paty, mas eu não assisti, não sei, não li. Está tudo salvo aqui no nosso feed. Também estamos subindo lá no YouTube. Dá para você separar uns minutinhos por dia, 20, 30 minutinhos, e ficar, né, atualizado de tudo que a gente conversou. Fizemos sobre mães, filhos, falamos sobre a aparência, falamos sobre a velhice, sobre abusos, tantas coisas, e agora a gente vai para a parte financeira. Encontro com vocês, então, deixa eu ver aqui, Nani maravilhosa, bom dia, finalizando aqui a live, terminaremos provavelmente na segunda-feira com 21 dias, né, com muita alegria e gratidão, basicamente um mês de leitura, porque nós não fizemos sábados e domingos, então foram 3 semanas completas amanhã e com quentinho no coração. Eu comecei abrindo aqui, falando sobre esse dia 11 de setembro, que a gente possa emanar uma energia de gratidão ao mundo, uma energia de paz para quem esteve, né, vivenciando todos os terrores do 11 de setembro, que estão aqui, vivendo com saudades e com lembranças que possam ter ressignificado. Eu sei que muita cura foi promovida, muitas consciências, e que nada foi em vão.
Em especial, hoje meu irmão mais velho, né, faz aniversário, e se cada uma de vocês, né, conhece, tem alguém, lembre de dar um parabéns, de felicitar, porque, gente, a vida vai correndo e a gente se perde. E muitas vezes pessoas que a gente ama, a gente esquece completamente da existência dela. Então, que a tecnologia seja para te unir também. Então, logo agora cedo, lembrou de alguém que fez aniversário, alguém que está vivenciando um momento especial, transição profissional, uma mudança, qualquer que seja, leva uma palavra. Você pode levar um quentinho para a pessoa e de repente, não se surpreenda, de repente seja você que esteja recebendo esse dia. Uma coisa bem legal, que para finalizar, que uma vez eu fiz, sabe, de tempos em tempos, aleatoriamente, pega o seu WhatsApp, promove uma frase bonita, tipo, eu sou muito feliz por ter a sua amizade, eu sou muito feliz porque você existe na minha vida, gratidão por você existir. Hoje não é um dia de nada, mas é o meu dia de agradecer por você. Escolha pelo menos 10, 15 pessoas e sai mandando. Sabe aquele spam gostoso de receber? Do nada a pessoa abrir, nossa, Paty, de repente tá ali. Eu sou feliz simplesmente por você existir. Gente, faz uma diferença. Quem aceita esse desafio de fazer isso, de hoje mandar aleatoriamente para pelo menos 10 pessoas uma mensagem do coração. Uma mensagem que vai fazer a diferença. Mas assim, que você, sabe, aquela pessoa que se ama, que faz tempo que você não conversa, aquela sua amiga de infância, aquela médica que um dia, né, esses dias eu encontrei com uma médica que fez uma cirurgia de endometriose em 2011 em mim. Então, sabe aquela pessoa assim que em algum momento na sua vida fez uma importância? Vamos fazer? Eu vou fazer. E aí eu quero saber se vocês também vão fazer. Vou colocar aqui, Nani, minha lembrança de hoje, 21 anos, que com meu amado Alexandre, uma vida de convivência que trouxe um futuro. O nosso filho, parabéns, Nani, olha só, atingindo a maioridade, 21 anos de um casamento, com frutos, com tantas conquistas na vida. Então, olha só, parabéns pelo dia de hoje, 21 anos. Então, assim, nós também podemos colecionar momentos. E lá na frente, gente, de repente a gente fala assim, nossa, em um dia qualquer de 11 de setembro, de um ano qualquer, eu parei uns minutos e mandei palavras de amor, palavras de carinho para pessoas que eu amava, e essa pessoa foi tão surpreendida. Tô aqui só esperando para saber se vocês aceitam o desafio, hein? Né? Espalhem amor, né? Do jeitinho que vocês sentirem. Vocês podem espalhar amor mandando uma mensagem, vocês podem espalhar amor usando o próprio Instagram e marcando as pessoas aleatoriamente, tá bom? Um beijo no coração e gratidão. Liana, eu já sabia que ia aceitar, então vamos fazer e espalhar esse amor nesse dia maravilhoso, porque tudo que damos, recebemos.